Amados irmãos e irmãs, que aqui se encontram na Igreja da Mãe Rainha, para esta Santa Missa das 7h da manhã. Amados internautas que nesse momento nos assistem, hoje nós temos muitos motivos para celebrar. Celebrar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Celebrar a Eucaristia, a carne, o sangue de Cristo, entregue a nós como alimento. E celebrar também o Dia das Mães. Uma das criaturas mais sublimes que Deus deixou no mundo, e que hoje mais representam o seu amor em nosso meio. Se você gostaria de entender como é o amor de Deus, basta você refletir sobre um amor que uma mãe tem por um filho. O filho pode ser quem for, a mãe continua o amando do mesmo jeito. Assim também é Deus. Nós possamos ser quem nós somos, possamos aprontar as maiores atrocidades, Deus continua nos amando do mesmo jeito. Uma mãe é aquela que em todos os momentos ela está lembrando do filho. Na hora que ela está comendo, ela se lembra do seu filho. Na hora que ela está se divertindo, ela se lembra do seu filho. Na hora que ela acorda, ela pensa nele. Na hora que ela vai deitar, ela pensa nele. Assim também é Deus. O amor que Ele tem por nós faz com que nós sejamos sempre lembrados por Ele, em todos os momentos. E é por isso que nós dizemos: Deus não se esquece de nós. O livro de Isaías, no capítulo 45, por exemplo, nos diz que Deus tem os nossos nomes gravados em sua mão. Deus é como aquela mãe tão apaixonada com o filho que decidiu fazer uma tatuagem com o nome do filho na pele. Deus tem o nosso nome em suas mãos. Por isso nós dizemos que o amor da mãe, mais até do que o amor do pai, é o que mais representa o amor de Deus por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, por isso, querido internauta, nós não podemos deixar de homenagear as mães que nesse mundo representam o amor de Deus. A todas as mães que estão aqui na igreja, a todas as mães que estão em casa nos assistindo, eu peço agora uma salva de palmas. Hoje nós temos diante de nós os textos da liturgia da palavra para a nossa reflexão. O primeiro deles, retirado do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nos conta sobre a instituição dos diáconos. Se você é curioso, curiosa, gosta de saber as coisas da igreja, gosta de entender o porquê, e talvez hoje esteja desperto ou esteja despertada a sua consciência para tentar entender por que existe o diácono na igreja, nós recomendamos a você a leitura e o estudo da primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós temos também na segunda leitura uma passagem retirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, que nos fala sobre pedras vivas. E temos o Evangelho, em que Jesus diz aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Esse Evangelho, na verdade,
já foi refletido 2 vezes nessa semana que passou. Por 2 vezes nós tivemos a oportunidade, durante a semana, de refletir esse Evangelho. E se você tem o hábito de fazer a leitura dos textos da Bíblia, a leitura do Evangelho de cada dia, você deve estar lembrado que esse Evangelho já fez parte da liturgia da palavra nessa semana por 2 vezes. Assim sendo, já que tivemos a oportunidade de ler e meditar sobre esse Evangelho, não é sobre ele que hoje eu gostaria de falar com você, mas sim sobre a segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E por que a segunda leitura para nós nessa missa é mais importante? Porque essa segunda leitura fala de uma coisa que hoje na sociedade tem se tornado muito visível, e uma coisa que até dentro das igrejas tem sido muito perceptível, a maneira como nós nos relacionamos com os outros. A nossa escolha por essa segunda leitura tem o objetivo de ajudar você a refletir um pouquinho sobre a maneira como você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, se relaciona com os seus filhos, a maneira como você se relaciona em relação ao seu trabalho e até mesmo dentro da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, internauta, peço a você até desculpa por não refletir nessa missa o Evangelho, mas eu acredito que também essa segunda leitura vai ser de grande proveito para você. Esse texto começa nos dizendo que Jesus é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens. Mas essa mesma pedra viva foi escolhida por Deus. Foi considerada digna por Deus. Olha que contradição. Jesus foi rejeitado pelos homens e foi escolhido por Deus. Diante dos homens, Jesus foi considerado indigno. Diante de Deus, ele foi considerado digno. Isso você consegue perceber claramente pela maneira como Jesus viveu na terra. As pessoas não davam muito crédito para ele. As pessoas, na verdade, até desconfiavam dele. Achavam que ele era muito aparecido, achavam que ele queria muita honra, muita glória, muita atenção, muita fama. E por isso muitos o interpretaram mal. Enquanto ele era rejeitado aqui na terra, por Deus, ele era escolhido, dignificado, honrado e glorificado. Acredito que essa informação não seja nova para você. Você já conseguiu perceber isso. Nós rejeitamos Cristo, mas o Pai o elevou. Nós maltratamos Cristo, mas o Pai o amou. Nós humilhamos Cristo, mas o Pai o honrou. Isso todos nós sabemos. O que às vezes nós não paramos para pensar é que Pedro chama Cristo de pedra viva. Você já parou para pensar nisso? Cristo é a pedra viva. Primeiramente, por que Cristo é uma pedra?
Para nós pode soar até estranho, nós que temos o hábito de ver uma pedra como se fosse uma coisa desprezível, uma coisa que fica lá na rua, que fica jogada, mas aí você pode lembrar, existe a pedra que fica na rua, mas existe, por exemplo, a pedra de ouro. Existe aquela pedra que não serve para nada, nem mesmo para você escorar o portão de sua casa, mas existe a pedra de diamante. Pedro diz que Jesus é a pedra viva. Por que Pedro chama Jesus de pedra? Nós sabemos que a pedra é um pedaço de rocha, amém? A pedra é um pedaço de rocha. Por que você encontra pedras na rua? Porque essas pedras, um dia, elas estiveram ligadas a uma rocha e elas se soltaram da rocha. E olha que interessante, quando você encontra uma pedra, quando você pega essa pedra e começa a estudar ela e ver o material de que ela é feito, e começa a querer descobrir quantos anos, qual a idade daquela pedra, você acaba também descobrindo sobre a rocha de onde ela veio. Porque as pedras, elas não vêm do nada, elas vêm de uma rocha. Pedro, quando utilizou essa metáfora para falar de Jesus, estava dizendo assim: Jesus é a pedra que veio da rocha, que é o Pai. O Pai é a rocha, e a rocha, você sabe, é firme, é segura, a rocha aguenta tempestade, a rocha aguenta ventania, a rocha aguenta chuva, a rocha aguenta os efeitos do sol, lá, sempre firme, segura, estável. Deus é assim, é uma rocha. Deus é firme, Deus é seguro, o tempo pode passar, Ele continua lá. Deus é estável, as coisas podem ir e vir, Deus continua do mesmo jeito. Deus é a rocha. Quando você coloca a sua vida em Deus, você está fazendo como alguém que está construindo uma casa sobre a rocha. E de Deus saiu Jesus, como uma pedra que é tirada da rocha. Jesus foi tirado de Deus, saiu de Deus. E quando você olha para Jesus, você consegue enxergar também a Deus. Porque se a pedra é igual à rocha, Jesus, que veio do Pai, é igual a Ele. O amor que Jesus nos mostrou é o amor que o Pai tem por nós. A sabedoria que Jesus nos mostrou é a sabedoria do Pai. A misericórdia que Jesus demonstrou é a misericórdia do Pai. Porque Jesus é a pedra que saiu da rocha. Agora, por que Pedro diz que é uma pedra viva? Porque Jesus traz em si a vida e traz também o poder de dar a vida. Não só Jesus tem a vida em si, Ele tem o poder de comunicar, de transferir, de compartilhar a vida. Então Jesus é aquela pedra que onde ela é colocada, ela gera vida, ela gera mudança, ela gera transformação. Mas olha o que Pedro diz: esse mesmo Jesus que é uma pedra viva para quem nele crê, é também uma pedra de tropeço para quem nele não crê. E aí já começa a complicar. Jesus é uma pedra viva para uns, de tropeço para outros. Quando você crê em Jesus,
e começa a trazer para si essa pedra, que é Cristo, que foi lascada da rocha, você começa a receber a vida que Ele tem e dá para você. Mas quando você não aceita Jesus Cristo, quando você deixa Jesus como a última prioridade da sua vida, quando você coloca tudo acima das coisas de Jesus, Ele se torna uma pedra de tropeço para você. Por quê? A ausência de Jesus na sua vida faz você tropeçar. E aí, ao invés de ser uma pedra que te dá vida, a ausência de Jesus se torna como aquela pedra que você tropeça nela e cai. Perceba você, meu irmão, Jesus é uma pedra. Ele pode ser uma pedra viva ou uma pedra de tropeço. Amém? Pedro está dizendo que nós devemos ser também pedras vivas. E se ele está dizendo que nós podemos ser pedras vivas, ele também está insinuando que nós podemos ser pedras de tropeço. É aqui que entra aquela motivação inicial que eu fiz a respeito dos seus relacionamentos. Se você pudesse se comparar com uma pedra, e pudesse observar essa você como pedra na vida da sua mãe, por exemplo, você seria mais uma pedra viva ou uma pedra de tropeço? Se você pudesse se comparar com uma pedra e se colocar na vida do seu cônjuge, você seria para o seu cônjuge uma pedra viva ou uma pedra de tropeço? Se você pudesse se comparar com uma pedra e pudesse se colocar dentro da igreja hoje, por mais que estejamos na quarentena, para a igreja hoje, para a sua comunidade, para a sua paróquia, você é mais uma pedra viva ou uma pedra de tropeço? Ô padre, qual a diferença assim na nossa vida de ser pedra viva ou de pedra de tropeço? Se você é uma pedra viva, você é daquele tipo de pessoa que gera vida por onde você passa. Você encontra alguém triste, você consegue alegrar aquela pessoa. Você encontra alguém desanimado, você consegue levar ânimo para aquela pessoa. Você encontra uma pessoa fraca, uma pessoa caída, você consegue levantar aquela pessoa. A pedra viva, ela faz diferença. A pedra viva é aquela pessoa que quando chega em casa todo mundo fala: nossa, que bom que você chegou, eu estava ansioso para você chegar, porque eu estou precisando de sua ajuda. A pedra viva, ela faz a diferença, ela melhora o ambiente em que ela está. A pedra de tropeço não. A pedra de tropeço, ela não ajuda em nada, ela só atrapalha. Tem pessoas assim. E como eu fico triste de perceber que existem pessoas que gastam uma vida inteira sendo pedras de tropeço dentro de casa, no trabalho, na sociedade, na igreja. Pessoas que passam o dia e a noite causando problemas, dores de cabeça. Quantos filhos que são pedras de tropeço na vida dos pais. Hoje, no Dia das Mães, é hora de nós pensarmos quantas mães, coitadinhas, estão nesse dia angustiadas, preocupadas com seus filhos que são pedras de tropeço. Filhos que depois que vieram ao mundo roubaram toda a paz que a mãe poderia ter. Mas também quantas mães que são pedras de tropeço na vida dos filhos. Mães que agridem, mães que maltratam, mães que tratam os seus filhos como se fossem animais. Há poucos dias nós vimos correr pela internet um vídeo
E esse vídeo foi inclusive matéria, assunto de jornais no exterior. Amigos de outros países ligando e perguntando: padre, esse vídeo que chegou aqui para a gente na Europa, é realmente aí do Brasil? Uma mãe agredindo uma filhinha pequena, uma menininha. Quem viu esse vídeo, diga amém. Faltando matar a menina de bater. O que essa mãe estava sendo ali naquela cena? Uma pedra de tropeço. Uma menininha dessa vai crescer traumatizada. Uma menininha dessa talvez quando crescer não encontre motivo nenhum para ser uma pessoa boa. Talvez queira descontar nos outros as maldades que a mãe dela fez. Então perceba, são pessoas que aparecem na sua vida não para te erguer, mas para te fazer tropeçar. Quantos maridos são pedras de tropeço na vida da esposa? Maridos que não deixam a esposa ter um dia sequer de alegria. Todo dia é cobrança, todo dia é chateação, todo dia é briga, todo dia é jogando coisas na cara, todo dia é ciúme, não deixa a esposa fazer nada e bloqueia a esposa até mesmo de ter um Facebook, de ter um WhatsApp. Pedras de tropeço. Mas quantas esposas são também pedras de tropeço na vida do marido? Quantas esposas não dão paz para o seu marido? Quantas sogras, eu quero pedir a você que é sogra, pelo amor de Deus, pela Eucaristia, para de ser pedra de tropeço na vida do seu genro. Você não tem necessidade de ficar complicando, dificultando a vida do marido da sua filha. Deixe eles em paz. Quantos cristãos, quantos católicos, pedras de tropeço dentro da igreja. Católicos que vêm para a igreja, pessoas que vêm participar das coisas de Deus, mas que ficam ali xingando, fofocando, criando divisão, criando panelinha e muitas vezes até armando contra o padre. Perceba, meu irmão, o mundo está cheio de pedras de tropeço. Às vezes até nós ficamos com a impressão de que as pedras de tropeço são em maior número do que as pedras vivas. Mas hoje Paulo vem nos dizer, ou melhor, Pedro vem nos dizer, se você for pedra de tropeço na vida de alguém, é porque você fez essa escolha. Agora você precisa entender que Deus chama você não a ser uma pedra de tropeço, mas a ser uma pedra viva. Deus chama você não a derrubar as pessoas, mas a levantar. Ah, mas e as pessoas que fazem o mal para mim? O próprio Jesus haverá de tomar conta e de julgar essas pessoas. Você não precisa bater em quem te bateu. Você não precisa agredir quem te agrediu, você não precisa descontar o mal que fizeram contra você. Você nasceu para ser pedra viva. Ainda que estejam te humilhando, te maltratando, continue oferecendo o bem que há em você. Eu me lembro muito de um padre que me atendia quando eu estava no seminário, em confissão, e eu chorava um dia dizendo para esse padre: nossa, mas a minha família está passando por uma situação tão difícil, e está me deixando tão angustiado, tão triste, tão preocupado. E esse padre me diz uma frase que eu nunca esqueci: meu filho, nós temos que ser como as rosas, mais perfume elas exalam. Isso é ser pedra viva, é receber o mal e continuar oferecendo o bem.
É estar ao lado de pessoas mentirosas e continuar dizendo a verdade. É trabalhar ao lado de alguém desonesto e continuar praticando a honestidade. É ter na sua família pessoas que não acreditam em Deus e continuar tendo uma fé viva nesse Jesus que é pedra viva. E se você for pedra viva, um dia você será juntado à rocha, que é o Pai. Por isso a importância de você imitar o Pai. Por isso a importância de você amar como o Pai nos ama, a importância de você perdoar como o Pai nos perdoa, porque quanto mais parecido você ficar com o Pai, mais motivos você dá para que no final você seja juntado à rocha de onde você foi tirado. No Dia das Mães, essa é a nossa mensagem para você que é mãe, para você que é filho, para você que é cristão, para você que é filho de Deus. Seja pedra viva, não pedra de tropeço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.